Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o swatch da coleção Lhamastê, lançada pela Dylos, que foi inspirada naqueles bichinhos mais fofinhos que são as lhamas. São ao todo 5 cores então dessa coleção, né? E como de costume das últimas coleções que a Dylos vem lançando, a tampinha do vidrinho combina com a cor do esmalte. E eu acho que isso ajuda muito na hora que você for guardar o esmalte. Se você guardar em uma gaveta ou caixa, alguma coisa assim, ajuda a identificar a cor do esmalte e fica mais fácil de escolher também. Na embalagem do esmalte também tem uma lhama que é bem fofinha, que ajuda a deixar mais fofa a coleção. E esteticamente falando também, eu acho o vidrinho da Dylos bem bonito, principalmente esse lance aí de combinar a cor da tampinha com a cor do esmalte. E os tons dessas 5 cores também estão com tons mais fechados, mais sóbrios, né? Que são para o outono e inverno de 2019. Então, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e deixa o like no vídeo aí também, que me ajuda bastante na divulgação. Começando então pelo Sentimental Sou Dessas. Esse é um tom de nude puxado para rosa, né? Ou também aquele tom de rosa antigo, aí depende de como vocês chamam. Eu acho que rosa antigo até define melhor essa cor. E na primeira camada que eu passei dele, então, ele já teve uma cobertura boa na primeira camada, assim, né? Ficou algumas falhinhas, algumas manchinhas. Mas eu achei que teve uma cobertura boa, assim, para essa primeira camada. Ele foi fácil de passar também. Não escorreu, não manchou, assim. E ele tem uma consistência boa também. Ele não é aquele esmalte ralinho, sabe? Então eu gostei bastante disso. Aí já na segunda camada que eu passei dele, foi para fechar a cor mesmo, né? Cobrir qualquer falha que tivesse. E ele ficou perfeitinho já na segunda camada. E aí então tá o resultado do Sentimental Sou Dessas com 2 camadas. Lembrando que eu não usei extra brilho, top coat, nada. Esse brilho é natural do esmalte mesmo. Eu gostei muito, achei que ele brilha bastante e ele seca bem rapidinho também. O próximo então é o Não Tô Disposta. Esse é um tom de marrom, ele não é um marrom assim tão claro, mas também não é escuro. É um marrom em tom médio assim, dependendo, dá até pra falar que ele é aquele marrom cor de terra ou cor de telha, né, também que as pessoas dizem. Na primeira camada que eu passei dele, então, ele teve uma cobertura boa também, ele é como o anterior, né? Na primeira camada fica algumas manchinhas assim, mas eu ainda achei que ele tem uma cobertura melhor. E acho que se você passasse até uma camada assim mais grossinha dele, talvez ele ficasse bom já nessa primeira camada. Mas eu preferi passar camada fina, né? Então eu usei 2 camadas dele. Aí já na segunda camada então que eu tô passando, lembrando sempre que é bom deixar secar, né, um tempinho entre a primeira e a segunda camada. Então eu já tô passando a segunda camada dele, ele teve uma cobertura ótima também já nessa segunda camada. Ele não escorre, não mancha, ele é bem fácil de passar, ele tem aquela consistência que é a mais gostosinha de passar, né, que desliza com facilidade nas unhas e não escorre. Ele também é bem pigmentado, então eu gostei bastante desse esmalte e a cor também eu achei bem bonita. Então aí já tá o resultado dele com 2 camadas, com brilho natural, né, sem extra brilho, sem top coat, sem nada. Isso daí são só 2 camadas dele mesmo. E agora chegou a hora do puro deboche. Esse é um tom de amarelo mostarda. Ele foi um dos que mais me chamou a atenção na coleção, porque eu gosto bastante de esmalte amarelo. E esse tom tá bem diferente, sabe? Ele tá um amarelo mais fechado. Então eu tava bem curiosa mesmo para saber como que ia ser esse esmalte nas unhas. Aí na primeira camada que eu passei dele, eu senti que ele tem uma consistência assim meio de esmalte jelly, sabe? Que é aquele esmalte mais com fundinho transparente, mas eu achei que ele nessa primeira camada ele cobriu muito bem já assim para esse tom de amarelo, né? E ainda mais ele tendo essa consistência mais jelly. Mas nessa primeira camada ele deu uma cobertura já boa nas unhas, ele não escorre também, isso é um ponto bem positivo. E ele também é pigmentado já passando só essa primeira camada. Aí eu já tô passando a segunda camada dele. Eu achei que ele fosse cobrir bem nessa segunda camada e não fosse precisar da terceira. Porém, quando ele secou, sabe, por ele ter esse fundinho mais translúcido que eu falei, ele ficou parecendo um pouco o branquinho das unhas, mas isso daí vai de gosto, né? Se você não se importar muito com isso, você pode deixar ele com 2 camadas mesmo. Mas como eu não gosto de
de esmalte que fique aparecendo o branquinho das unhas, eu acabei passando mais uma camada dele. Mas essa terceira camada que eu passei dele foi uma camada bem fina, assim. Dei umas pinceladas bem rápidas em cima do esmalte, só para cobrir mesmo. E deixar um esmalte assim mais cremoso, né? Sem ser esse com acabamento translúcido ou jelly. E aí tá o resultado dele com 3 camadas. Uma coisa que eu observei nesse amarelo é que conforme ele vai secando, ele fica um pouco mais escuro, né? Ele fica realmente do tom do esmalte que tá no vidrinho, porque quando você tá esmaltando com ele, ele fica um amarelo um pouquinho mais aberto. Mas aí depois que ele seca, ele fica um tom de amarelo bem mostarda mesmo. E esse brilho natural dele também é bem bonito, eu gostei muito dessa cor, com certeza eu já quero usar outras vezes. A próxima cor se chama Só Vim Pela Comida. Esse é um tom de verde, eu costumo chamar esse tom de verde musgo, mas eu não sei se eu tô definindo certo esse falar que ele é um verde musgo, né? Mas então eu diria pra vocês que ele é um verde escuro. Como as outras cores, então, que eu já mostrei, nessa primeira camada dele ele teve uma cobertura ok, assim. Eu só achei que por ele ser um verde mais escuro, essa primeira camada eu achei que manchou um pouquinho. Eu acho que pelo tom ele deveria, assim, cobrir melhor nessa primeira camada, mas não incomodou também, só uma observaçãozinha pequena aí que eu tô fazendo. E ele é fácil de esmaltar, sabe? A consistência dele também é muito boa e ele não escorre. Então aí agora quando eu comecei a passar a segunda camada dele, ele realmente pigmentou a cor e eu vi que ia ficar perfeito já nessa segunda camada, sem precisar da terceira nem nada. E esse então ficou o resultado do Só Vim Pela Comida com 2 camadas. Esse esmalte e todos os outros também dessa coleção tá com brilho assim muito espetacular. Ele tá com aquele brilho espelhado que parece até que eu usei top coat ou extra brilho, mas eu não usei, isso daí é o esmalte sozinho mesmo nas unhas. E por último eu vou mostrar o Haja Paciência. Esse daí é um tom de vinho, daqueles mais puxado para roxo, né? E é difícil um pouco captar a cor fiel dele em vídeo, em foto e até ao vivo mesmo, porque dependendo da iluminação o tom do rosto dele varia. Tem hora que parece ser um rosto mais claro, às vezes até um pouco mais puxado para rosa, então varia muito isso. O ideal para você saber assim o tom dele certinho é você vendo ao vivo mesmo, né? Porque fica um pouco difícil definir. Então já tô passando a primeira camada dele. Eu achei que nessa primeira camada ele manchou bastante, sabe? Me surpreendeu um pouco, até porque por ele ser um tom mais escuro, eu achei que nessa primeira camada ele já fosse até cobrir. Mas aí então já estava preparando até para usar 3 camadas dessa cor, mas quando eu passei a segunda camada, ele cobriu perfeitamente, sabe? Cobriu qualquer falhinha que tivesse. Então ele me surpreendeu de novo com isso, porque nessa segunda camada ele super pigmentou as unhas e ficou aquele roxão bem bonitão, sabe? E ele também foi fácil de esmaltar, ele não escorre. E como eu disse, ele manchou na primeira camada, mas nessa segunda camada aí ele cobriu. Então deixou uma esmaltação bem perfeitinha, eu gostei bastante. Aí tá o resultado dele com 2 camadas, já seco também. Ele tem um brilho natural bem bonito. E agora as minhas considerações finais sobre essa coleção. Eu ganhei essa coleção de presente da minha mãe, eu tinha pedido para ver se ela encontrava na rua, então ela me deu de presente. Aí, como presente a gente não costuma falar o preço, né, mas eu tive que perguntar para ela para poder contar para vocês nesse vídeo. Ela me disse que pagou R$ 8,50 em cada esmalte. Eu acho esse valor muito caro mesmo. Eu, em outros vídeos que eu já fiz aqui sobre a Dailus no canal, algumas inscritas comentaram que acham Dailus até mais barato, por uns R$4, mas eu normalmente costumo comprar esmalte da Dailus por uns R$6,20, R$6,50. Então eu achei R$8,50 muito caro, mas como foi minha mãe que me deu de presente, né, a gente não reclama. Sobre as cores, eu achei as cores bem bonitas, algumas são mais comuns, né, mas essa temática da Dailus, eu acho que muitas empresas dessas de esmalte, né, não só a Dailus, mas como a Impala, a Risqué, outras, elas estão vendendo muito esmalte pela temática, né? Eu acho que isso influencia bastante a todo mundo querer comprar e tal. A cor que eu mais gostei foi a Puro Deboche, que é o amarelo, que eu achei a cor mais diferente. Acho que inclusive eu não tinha nenhum esmalte nesse tom, então com certeza essa foi a minha cor preferida.
E como eu já tinha citado no decorrer do vídeo, a qualidade dos esmaltes está ótima, assim, sabe? Todos tiveram uma cobertura boa, foram fáceis de esmaltar. Eles secam bem rapidinho e uma coisa que me surpreendeu muito nessa coleção foi o brilho, sabe? Os esmaltes da Dylos já têm um brilho, assim, as outras coleções que eu tenho, que eu já usei. Eles têm um brilho bonito, mas nessa coleção achei que eles se superaram porque realmente o brilho tá incrível. Parece até que passou aquele extra brilho para deixar bem espelhadão mesmo o esmalte. O pincel desse vidrinho, então, não é aquele pincel flat, né? Eu sempre digo aqui no canal que eu prefiro o pincel flat, que eu acho mais fácil de esmaltar. Mas dependendo da consistência do esmalte, se for um esmalte mais durinho, né? Que não é aquele muito líquido, nem muito ralinho, não fica difícil também esmaltar com esse pincel mais fininho. Então eu não tive dificuldade para esmaltar, nem para limpar os cantinhos, porque como vocês viram, quase não suja. É só passar com paciência, assim, com calma, que fica uma esmaltação bem fácil. E agora o ponto negativo dos esmaltes da Dylos é que eles não são tree-free ou hipoalergênico. Eu sempre digo aqui que é bem triste dar essa notícia, né? Porque tem muita menina que tem alergia, que gostaria de usar as cores e tal, e não pode. Então fica aí um apelo para a Dylos para ver se nos próximos lançamentos deles, eles lancem também esmaltes que sejam tree-free, hipoalergênicos e tudo mais. Se vocês gostaram do vídeo, então não deixem de avaliar ele para mim, se inscrever aqui no canal e me seguir também nas redes sociais. Inclusive eu vou deixar as fotos dessa coleção tudo lá nas redes sociais e no blog também. Ah, e me conta aí nos comentários também se vocês acharam já esses esmaltes para vender, se vocês compraram e qual foi a cor preferida de vocês também. Então, por hoje é só e até a próxima.